vou te ensinar a entender se o teu intestino está inflamado e se ele está dificultando o seu emagrecimento. Então, quando a gente fala sobre emagrecimento, gente, não dá para pensar no processo de emagrecimento sem pensar no teu intestino. Então, eu quero que você saia daqui hoje entendendo. O meu intestino, ele está dificultando o meu processo de emagrecimento ou está tudo bem com o meu intestino e ele está até ajudando esse meu processo de emagrecimento a acontecer. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa clareza de como que o intestino de vocês está interferindo nesse processo de emagrecimento. E por que falar sobre isso é tão importante? Porque para o teu emagrecimento acontecer de forma contínua, sabe aquela coisa que no início, qualquer coisinha que você faz, o seu peso começa a cair, mas depois de um tempo, o esforço tem que ser muito grande para o teu peso continuar diminuindo? Se você aprender a tratar o teu intestino da forma correta, esse intestino vai favorecer e muito o seu emagrecimento. Por quê? Porque o intestino tratado, ele te ajuda a desinflamar. E quando você desinflama, emagrecer se torna muito mais fácil. Então, eu preciso que você saia daqui hoje com essa pulguinha atrás da orelha. Meu intestino está dificultando o meu emagrecimento? E como que eu vou fazer para cuidar disso? Como que eu vou melhorar esses sintomas que o meu intestino vem me dando? Como que eu vou usar o meu intestino a favor do meu processo de emagrecimento? Então, se hoje o teu intestino, algum desses sintomas que eu te falar, você estiver apresentando, é muito importante cuidar deles. Não vai adiantar, mulher, só ficar fazendo déficit calórico, só ficar se restringindo de um monte de coisa e não usar esse intestino a favor do teu processo de emagrecimento. Então, isso é muito comum. Várias mulheres que chegam até mim com o objetivo de emagrecimento, muitas vezes falam assim, eu quero emagrecer. Aí eu pergunto, e o intestino? Não, meu intestino não funciona bem não, mas já é assim a vida inteira, é normal. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. Não é normal. Ter um intestino que não funciona bem pode ser comum, mas não é nada normal e você tem que dar suporte para esse intestino. Você tem que dar nutrientes para esse intestino para ele conseguir te ajudar no teu processo de emagrecimento. Então, parem com essa história que é normal, que vocês são constipadas a vida inteira e que está tudo bem, porque não está nada bem. Se você tem o intestino preso aí a vida inteira, a gente precisa cuidar desse intestino para conseguir promover esse teu emagrecimento de uma vez por todas. Então, o que a gente precisa pensar? Até, dando mais exemplos das mulheres que eu acompanho, se vocês forem lá no Instagram, tem a Karen, por exemplo. A Karen já se exercitava, tinha o objetivo de emagrecer, tinha muita dificuldade de perder gordura abdominal e só quando a gente conseguiu tratar o intestino dela, fazer o intestino funcionar diariamente, foi que ela conseguiu finalmente diminuir gordura abdominal e perdeu aí 6 centímetros de circunferência de cintura, que era o que ela tanto queria. Então, não adianta dizer, é normal, tá tudo bem, é assim a vida inteira. Se é assim a vida inteira, isso significa que você tem uma desbiose aí intestinal há anos, que você tem muito mais bactéria intestinal ruim do que boa, e é preciso cuidar disso para a gente conseguir possibilitar e destravar aí esse emagrecimento. Então, vamos lá. Vamos falar de alguns sintomas que estão aí dificultando, né, esse emagrecimento. Se você, mulher, sofre de prisão de ventre, se você sofre de diarreia, se você sofre de excesso de gases, se você sofre de cocô em formato de bolinha, fezes mal formadas, síndrome do intestino irritável, se as suas fezes boiam e não afundam como deveria, tudo isso são sintomas de que o teu intestino está dificultando o teu emagrecimento. Tudo isso são sintomas de que você tem um intestino que está inflamado. Então, vamos repetir? Se você sofre aí de diarreia, prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, cocô em formato de bolinha, aquelas bolinhas, sabe? Parece cocôzinho de criança, cabritinho. Fezes mal formadas, aquelas fezes que não são nem todas amolecidas, nem duras, fezes mal formadas, que não tem aquele formato definido. Cocô que boia, tudo isso são sintomas de que o teu intestino está inflamado. E eu tô aqui para reforçar que enquanto você não desinflamar esse intestino, emagrecer vai ficar muito difícil. E aí eu te pergunto, você vem sofrendo com algum desses sintomas? Você tem cocô em formato de bolinha, você sofre de prisão de ventre, você sofre de diarreia, você tem algum desses sintomas? Se você tem,
Se você se identifica, a gente precisa cuidar deles, a gente precisa melhorar esses sintomas para conseguir destravar o teu emagrecimento. E aí a pergunta que eu te faço é, mas afinal, por que você está tendo esses sintomas? Por que cocô em formato de bolinha? Por que fezes mal formadas? Por que você está tendo aí diarreia? Ou por que você está tendo prisão de ventre? Então a gente precisa sempre questionar, gente. Quando a gente fala sobre sintomas, é importante pensar por que o meu cocô está dessa forma? Por que eu não consigo fazer cocô todo dia? Por que o meu cocô, eu sinto tanta dor para essas fezes saírem? Por quê? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Ao invés, mulher, de só focar no peso na balança, o peso que você quer ver reduzir, aqueles 10 quilos que você fica falando que você quer perder, você precisa aprender a entender o que está acontecendo, o que o teu corpo está te dizendo, por que você não está conseguindo ir no banheiro de forma adequada, por que esse intestino não funciona há anos e você vive acreditando que isso é normal enquanto não é. Então, o que está acontecendo, afinal? Esse é a primeira pergunta, o primeiro questionamento que vocês têm que ter. Eu quero que vocês entendam que o intestino ele é peça-chave nesse processo de emagrecimento. Que ter bactérias intestinais boas é fundamental para o teu processo de emagrecimento. Então, se você tem algum desses sintomas, enquanto não cuidar deles, emagrecer vai ser muito difícil. Enquanto não cuidar deles, ver o peso na balança que você tanto sonha caindo vai ser muito difícil. Enquanto não cuidar desses sintomas, você conseguir voltar a usar aquele biquíni que você tanto gosta, vai ser muito difícil. Você voltar ali a caber nas suas roupas, vai ser muito difícil. Então, tudo que você deseja, todo o emagrecimento que você deseja, a disposição, a energia, a saúde que o emagrecimento te proporciona, dependem de um intestino funcionante de forma adequada. Então, você vai precisar cuidar desse intestino, melhorar esses sintomas, desinflamar, para conseguir, de uma vez por todas, destravar o teu emagrecimento. Então, vamos pontuando agora esses sintomas e o que pode estar acontecendo com o teu intestino. Então, o que a gente tem que pensar? Se você sofre, mulher, de prisão de ventre, isso significa que está faltando fibra. Isso significa que está faltando água. Então, sofrer de prisão de ventre é sinal de que você está comendo pouca fibra. Fruta, legume, verdura, está bebendo pouca água. Então, tem que beber mais água, tem que comer fruta, legume e verdura. Não adianta estar com prisão de ventre e ficar tomando um monte de laxante, um monte de remédio para soltar esse intestino. O remédio, ele só vai irritar a tua microbiota. Então, o remédio, ele irrita a parede do teu intestino. Ele não cuida da tua microbiota. Ele não ajuda o teu intestino a ter mais bactérias boas. O que é microbiota? Microbiota é o conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino. A gente tem bactéria intestinal ruim e a gente tem bactéria intestinal boa. Então, quando a gente toma um laxante para prisão de ventre, esse laxante não resolve. Ele não trata essa microbiota. Ele não oferece mais bactérias boas para o teu intestino. Ele só resolve o sintoma. Qual era o sintoma? A prisão de ventre. O laxante só resolveu a prisão de ventre, mas não tratou o intestino. Se eu estou te dizendo que para emagrecer, para conseguir alcançar os 5, 10, 15, 20 quilos que você tanto deseja perder, você precisa tratar o teu intestino, eu preciso que você entenda que tomar um simples laxante não vai solucionar essa prisão de ventre. A solução está em melhorar a tua alimentação, está em beber mais água e consumir mais fibra. Então, essa é a primeira forma de cuidar desse sintoma, que é a prisão de ventre, que é um sintoma de um intestino inflamado. Segundo sintoma, diarreia. Ter diarreia com muita frequência, mulher, significa ou que você está aí com algum parasita, está com verme, está com algum parasita, alguma coisa que está aí irritando esse teu intestino, né? Ou você está aí tendo alguma alergia ou intolerância alimentar. Então, se você sofre com diarreia com muita frequência, tem que investigar se você não tem alguma alergia a algum alimento que você vem consumindo com frequência, se você não tem alguma intolerância à lactose. Então, não se acostume, mulher, a viver com um intestino que vive aí com diarreia.
Ah, Lari, mas é que eu estou tomando um remédio, né? Tem muitas dessas pessoas. Estou tomando um remédio, sei lá, um remédio para diabetes e ele está soltando muito meu intestino. Beleza, esse pode ser um efeito colateral, mas eu te oriento até procurar o teu médico para poder dizer, porque não é normal. Se você fica tendo diarreia o tempo todo, isso vai atrapalhar a tua absorção de vitaminas e minerais. Se você não tem uma boa absorção de vitaminas e minerais, isso dificulta o teu emagrecimento, porque sem vitaminas e minerais você não faz regeneração metabólica. Sem vitaminas e minerais você não queima gordura. Então, como eu falei para vocês, olha isso, a Karen, né, se exercitava, é uma das mulheres que eu acompanho, se exercitava, tinha gasto calórico, e a gente só conseguiu fazer a perda de gordura abdominal, queimar a gordura ali abdominal dela, quando a gente melhorou esse intestino. Então, o intestino funcionando é fundamental para o teu corpo conseguir ter nutrientes para fazer regeneração metabólica. O teu corpo ter nutrientes para alimentar essas bactérias boas que vão te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, não é normal, não se conforme, não ache que está tudo bem ficar tendo diarreia ali todo dia. Vai no banheiro todo dia, mas é diarreia. Sabe o que acontece às vezes? Vocês falam assim, não, Lari, mas é que a vida inteira eu tive o intestino preso. Então, para mim, é melhor ter diarreia, porque pelo menos eu estou indo todo dia, do que não ter. Nada disso, nem pensar. Você tem que ir ao banheiro todo dia, sim, mas com uma consistência satisfatória. Não adianta ir no banheiro todo dia tendo diarreia. Isso não tá legal. Isso não tá bom. Então tem que cuidar dessa diarreia também, tá? Não é só ir ao banheiro todo dia. Tem que ir ao banheiro todo dia, tem que ter fezes bem formadas. Então nada de achar que diarreia é normal. Terceiro sintoma muito comum de um intestino inflamado: excesso de gases. Quantas de vocês não se queixam de sofrer muito com os gases? Mulher, ter gases de vez em quando, gases sem odor, né? É normal. Agora, se você mal come, já fica lotada ali de gases, a barriga estufa por causa desses gases, se são gases que têm muito cheiro, não tá normal. Tem que investigar o porquê disso. Gases em excesso, gases com mau cheiro, significa que você está tendo uma inflamação dentro do teu intestino. Esse intestino está inflamado. Eu sempre falo para vocês, eu tinha muitos gases. Sabe quando eles diminuíram? E muito, quando eu descobri a intolerância à lactose. Porque ficar tomando para gases todo dia um remedinho para gases, um antigases o tempo inteiro, viver com antigases na bolsa, você acha que essa é a melhor solução para resolver esses gases? De jeito nenhum. Ficar tomando antigases só tampa o buraco, só esconde sintoma, não resolve a causa. Então, se a causa dos meus gases era a intolerância à lactose, eu precisei fazer o quê? Tirar a lactose da minha vida. Não é só ficar tomando remedinho antigases, porque o remédio melhora o sintoma, melhora os gases, mas toda vez que eu consumisse de novo a lactose, eu teria o sintoma. Então, vocês estão entendendo quanto que é importante a gente dar o tratamento correto para o sintoma, a gente entender a causa daquele sintoma? Então, é muito importante que vocês estejam atentas aos sintomas que o intestino de vocês estão dando, que vocês estejam muito atentas a se esse intestino está te mostrando que ele está sendo um impeditivo do teu emagrecimento. O que eu gosto muito para gases? De você incluir aí um chá após as grandes refeições, após o almoço, após o jantar. Normalmente, refeições maiores, a gente acaba sofrendo mais com gases. Então, por exemplo, se você colocar aí um chazinho de menta ou um chazinho de erva doce, são chás, ou mesmo um chazinho de gengibre, são chás que são muito bons para gases. Aliviam bastante, mas alivia o sintoma. Tem que descobrir qual é a causa por trás disso. Mas adoro chá de menta, chá de erva doce, chá de gengibre. São ótimas opções se você vem sofrendo muito aí com gases. Próximo sintoma, distensão abdominal. Se você, mulher, tem aquela barriga que acorda de manhã de um jeito, termina o dia de outro, se você é aquela pessoa que diz que a barriga de manhã tá lisinha e essa barriga vai inchando ao longo do dia, isso é sofrer de distensão abdominal. Enquanto você não aprender a melhorar, a cuidar, a entender o motivo dessa distensão abdominal, emagrecer também vai ficar muito difícil. Essa distensão abdominal, muitas vezes, ela é justamente reflexo do quê? Consequência de disbiose intestinal. Quando a gente tem mais bactéria intestinal ruim do que boa. Então, tem que reequilibrar essa microbiota.
Eu tenho que te dar mais bactérias boas para poder melhorar essa distensão abdominal. Como que eu te dou mais bactérias boas? Através, por exemplo, do probiótico, que são cepas, né, de bactérias boas. O kefir também é um tipo de probiótico de bactéria boa. Aquela bebidinha, né? A kombucha, que tem gente que conhece como kombucha, é uma fonte de bactérias boas. E dando também prebiótico, colocando além dos probióticos, prebióticos, que são alimentos que servem de comida para essas bactérias boas. Quer ver exemplos de prebióticos? Banana, aveia, alho, cebola, psyllium, são alimentos que são ótimas fontes de prebióticos. Então, tem que dar o probiótico nesse caso, mas tem que dar o prebiótico também. E eu preciso entender se não tem algum alimento também que está causando essa distensão abdominal, como é que é a tua digestão. Má digestão também piora distensão abdominal. Então, quando a gente tem má digestão, a gente fala que não é bom ficar consumindo alimento muito cru. Então, ao invés de consumir salada, é melhor consumir legumes cozidos, legumes assados, até a própria fruta também, cozida ou assada vai ser melhor. Uma maçãzinha cozida, uma bananinha quentinha. Tem que melhorar a distensão para melhorar a distensão abdominal. Então, tua digestão tem que estar melhor para esse processo. Nada de ficar bebendo muita bebida gelada, que também piora a distensão. Então, para a distensão abdominal, eu sempre sugiro o quê? Que você consiga entender a causa, que você passe a mastigar mais devagar, que você olhe para a tua digestão. A técnica de raspar a língua, por exemplo, que é ótima para a digestão, é muito boa, muitas vezes, para quem tem distensão abdominal, para quem tem gases. Então, ótimo olhar para a digestão nesses casos. O que eu gosto muito em termos de chá para a digestão? Chá de hortelã, maravilhoso para a digestão. Hortelã, alecrim, são ervas muito boas para a digestão. Então, se a gente melhora a digestão, muitas vezes a gente melhora também a distensão abdominal. Agora, mulher, se você tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, aí eu tenho que te dizer que a síndrome do intestino irritável, ela é um quadro, né, um diagnóstico ali de uma doença intestinal que está muito ligada ao emocional. Então, o ponto principal da síndrome do intestino irritável é cuidar do teu emocional, é cuidar das tuas emoções. Cuidar das emoções vai te ajudar a ter um intestino que funcione melhor. Nesse caso, não vai adiantar só as estratégias nutricionais. Quem tem síndrome do intestino irritável tem que cuidar das emoções e provavelmente também tem um desequilíbrio dessa microbiota, um desequilíbrio entre as bactérias ruins e as bactérias boas. Então, é preciso te ofertar mais bactérias intestinais boas para ajudar nesse quadro de intestino irritável. Além disso, eu gosto muito e faço o protocolo de FODMAP, que é a gente fazer o quê? Excluir alimentos que são carboidratos mais fermentáveis. Então, num período que a gente está fazendo FODMAP para a síndrome do intestino irritável, a gente tira, por exemplo, feijão e as outras leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico. Por quê? Porque são alimentos que fermentam muito. A gente tira determinadas frutas. Abacate, por exemplo, é uma fruta que fermenta demais. Maçã também é uma fruta que fermenta muito. Então, são frutas saudáveis, mas que pioram a tua fermentação. São frutas que têm mais carboidrato que fermenta. Então, fazer esse protocolo para a síndrome do intestino irritável e ir avaliando gradativamente a tua melhora é importante para ir fazendo a reintrodução desses alimentos. Então, já sabem, quem sofre de síndrome do intestino irritável, para poder desinflamar esse intestino, tem que cuidar das emoções. Próximo sintoma de um intestino irritável: cocô em formato de bolinha. Mulher, se você faz cocô em formato de bolotinha, cabritinho, esse cocô que não faz volume, isso é um sintoma de prisão de ventre. O que está faltando? Falta fibra, falta água. Então, é muito simples a solução para melhorar esse teu intestino. É beber mais água, é consumir mais fibra. Fibra da onde? Dos cereais integrais, né? Dos grãos, fruta, legume, verdura. Então, provavelmente, a gente melhorando a qualidade dessa alimentação, isso já vai melhorar também. Então, a gente precisa melhorar o teu consumo de fibras
para poder ajudar aí a formar fezes mais volumosas. Se você sofre de fezes boiando, o certo, gente, quando a gente fala do cocô, é que as fezes afundem. Não que elas boem. A gente precisa de fezes que afundem. Então, a pergunta que eu te faço é: seu cocô afunda ou seu cocô boia? Você já parou para olhar se teu cocô boia ou afunda? O correto é que esse cocô afunde. Quando o teu cocô boia, isso é sinal de que tem muito ar, que tem muito gás, que tem muitas bactérias ruins. Então, o correto, mulher, é um cocô que afunde. Então, se o teu cocô está boiando, preciso te dizer que isso também precisa melhorar para ajudar o teu intestino a desinflamar, para ajudar no teu processo de emagrecimento. Então, o cocô que boia também é sintoma de um intestino que está inflamado. Então, falando para vocês sobre tudo isso, sobre todos esses sintomas, o que eu quero que você saia daqui entendendo? Eu preciso passar daqui para frente a olhar para o meu cocô, a entender qual é o formato, se eu tenho gases, se eu tenho distensão abdominal, se as fezes estão bem formadas, se ele boia, se ele afunda, como que é, porque muitas vezes vocês nem olham para o cocô de vocês. Vocês vão no banheiro tão rápido, de qualquer forma, ali rapidinho, que vocês nem olham. Tem muita mulher que tem nojo, que não olha, não vê o cocô. Tem que olhar para o cocô e isso diz muito sobre o seu emagrecimento. Porque tem que desinflamar o teu intestino para conseguir emagrecer com qualidade. Tem que ter um intestino ali que consiga fazer regeneração metabólica, que tenha quantidade adequada de bactérias boas, para que essas bactérias consigam contribuir para o teu emagrecimento. Para que essas bactérias consigam acelerar a tua queima de gordura, fazer com que você consiga aí perder peso até 3 vezes mais rápido. As meninas, gente, que estão no MCI, elas estão tendo resultados incríveis. Por quê? Porque a gente está conseguindo mexer em tudo isso. A gente está conseguindo justamente aumentar a quantidade de fibra, aumentar a quantidade de comida de verdade, aumentar o consumo de água. Todo dia eu bato na tecla com elas. Como é que está o consumo de água? Tem que beber mais água. Então, tudo isso é um processo onde, quanto mais estratégias a gente soma, estratégias essas que ajudem o teu intestino, mais você consegue emagrecer, mais você consegue desinflamar, mais esse intestino consegue fazer regeneração metabólica. Então, nada de você ficar dizendo por aí que tem um intestino que não funciona e que isso é normal, porque eu tô aqui hoje para te dizer justamente que não é normal e que isso precisa melhorar. Esse intestino precisa ajudar no teu processo de emagrecimento de uma vez por todas. Então, mulher, quero que você agora, quero te contar alguns passos para que você possa melhorar tudo isso que a gente conversou aqui. Então, qual é a solução, de uma forma resumida e geral, para que esse intestino comece a desinflamar, para que você consiga emagrecer de uma vez por todas? Você precisa ir, em primeiro lugar, de comida de verdade. O que é comida de verdade? Fruta, legume, verdura. Quanto mais você descascar e menos você desembalar, é sinal de que você está tendo mais comida de verdade na tua rotina. Então, fruta, você faz o quê? Descasca, você não desembala, não é pacote. Legume, verdura, tudo isso tem muita fibra. Então, a gente precisa de pelo menos 25 gramas de fibra no dia. 25 gramas de fibra é coisa pra caramba. Para você alcançar isso, você precisa consumir fibra no almoço, fibra no jantar, tem que consumir alguma fibra de adição. Então, aveia, psyllium, chia, tudo isso são fibras que são ótimas para o teu intestino, ótimas para desinflamação. Então, é interessante que todas as tuas refeições do dia tenham comida de verdade e que essas comidas de verdade, esses alimentos, tenham fibra. Então, no café da manhã, tem que ter uma fruta, né? E ali vai ajudar, junto com mais alguma fibra de adição. Ah, comi uma banana com aveia. Opa, fibra da banana, fibra da aveia. No teu almoço tem que ter legume, tem que ter salada, se você tem uma boa digestão. Se não tem uma boa digestão, se está fazendo muita distensão abdominal, coloca mais legume cozido, mais legume assado, mais comida de verdade. É o primeiro passo para fazer o teu intestino funcionar. E aí eu estou falando de todos os sintomas. Seja você
tendo síndrome do intestino irritável, seja você tendo diarreia, seja você tendo constipação, seja você fazendo cocô bolinha, tudo isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa conseguir melhorar a qualidade dessa alimentação e isso vai melhorar qualquer um desses sintomas de um intestino inflamado. Comer mais comida e menos industrializado ajuda o teu intestino de uma forma geral no teu processo de emagrecimento. Então, primeiro passo, primeira solução para ajudar esse intestino a desinflamar é incluir comida de verdade na tua alimentação. Descascar mais, desembalar menos. Além disso, o que você precisa fazer? Rotina diária. Lari, o que é rotina diária? Afinal, já ouvi você falando algumas vezes sobre isso. O que é isso? Rotina diária é justamente você acordar de manhã e você seguir uma rotina. Exemplo, eu acordo de manhã, eu vou lá e raspo a minha língua, porque quando eu raspo a minha língua, eu estou eliminando as toxinas que o meu fígado produz à noite. Eu vou acordar de manhã, raspar a língua, eu vou tomar um pouco de água morna, porque a água morna é melhor para minha digestão. A água morna vai ajudar o meu processo digestivo. Então, ajuda, por exemplo, a reduzir os gases. Ajuda, por exemplo, né, ali na melhora da distensão abdominal. Além disso, outra coisa que ajuda a desinflamar, que é importante ter na rotina diária, acordar de manhã e olhar para o dia, contemplar, agradecer, olhar para o céu. Tudo isso desinflama. Quando você está grata pela sua vida, quando você tem gratidão, desenvolve essa gratidão, isso desinflama. Se você é aquela mulher que já acorda de manhã esbravejando, reclamando, xingando, e não adianta. Você pode dar toda a fibra do mundo para o teu intestino, você pode se alimentar aí de tudo bem, consumir bastante água, que não vai adiantar. Tem que começar o dia com uma rotina desinflamatória. Isso é fundamental para desinflamar o teu intestino. Até porque intestino e mente estão super conectados. Então, se você só reclama da vida, só reclama de tudo, não vai desinflamar esse intestino. Então, dentro da tua rotina diária, raspou a língua, bebeu água, se conecta, olha para fora, vê a luz do dia, olha pela janela, agradece por mais um dia, faz um processo talvez de oração, ou de meditação, ou algum momento de relaxamento, onde você consiga estar ali desestressando, né? Em paz com você mesma. Isso ajuda e muito na desinflamação do teu intestino. E o intestino desinflamado te ajuda a absorver melhor as vitaminas e minerais e te ajuda, sem sombra de dúvidas, também aqui a emagrecer. Então, é muito importante que você consiga aí dentro da rotina diária ter um momento para contemplação, ter um momento para desestressar. Isso ajuda na produção do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Se esse cortisol estiver muito desregulado, isso dificulta muito o teu emagrecimento. Então, vamos tentar manter esse cortisol regulado nesse processo de emagrecimento. Além disso, é importante que você consuma, inclua na tua rotina chás anti-inflamatórios. Quais são os chás anti-inflamatórios que eu gosto? Funcho, melissa, gengibre, cúrcuma, tudo isso são chás maravilhosos, anti-inflamatórios e que vão ajudar a desinchar, que vão ajudar aí a desinflamar esse teu intestino. Então, mulher, você tem o hábito de incluir chás anti-inflamatórios na tua rotina? Você tem o hábito de incluir chás anti-inflamatórios aí para ajudar na distensão abdominal, para ajudar nos gases? Então, faça essa experiência de incluir mais chás na tua rotina para você ver como que isso vai ajudar em todo esse processo, em todo esse cuidado com o teu intestino. E o que é muito importante também para ajudar no teu processo de desinflamação, para poder ajudar nesse intestino, no funcionamento dele, são as suplementações. O que eu quero te dizer sobre suplementação? Às vezes, quando a gente fala de intestino, a primeira coisa de suplementação que vem na nossa cabeça é o quê? É justamente a gente usar ali, intestino, desinflamar, vou usar o probiótico. Probiótico, como eu expliquei para vocês, são as cepas de bactérias boas. É dar mais bactéria intestinal para o teu intestino boa, para que isso fique maior do que as bactérias ruins. Mas não é para sair comprando probiótico. Probiótico não é para todo mundo em qualquer momento.
Tem gente até que piora com probiótico. Então, o que eu tenho para te dizer é que o primeiro passo que você precisa não é do probiótico, é fazer o básico, é arrumar a casa, é cuidar desse intestino olhando para os sintomas. Tá preso? É mais água, é mais fibra, mais comida de verdade. Ah, não, meu intestino está muito solto. Opa, vou investigar se tem alguma intolerância alimentar. Vou buscar ajuda aqui para poder entender o que está acontecendo com esse meu intestino. Então, o primeiro passo é que você consiga arrumar a casa. A suplementação para o teu intestino ela é cereja do bolo. Ela não vem primeiro, ela vem depois. Eu sei que muitas vezes vocês ficam apegadas, louca para tomar comprimido, que tem um apego aí muitas vezes por suplemento, mas eu tenho que te dizer, mulher, que o primeiro passo não é o suplemento. O primeiro passo é arrumar essa casa, é consumir mais fibra, é fazer o que está de graça, o que está ao seu alcance, para você não ficar dizendo também que emagrecer é muito caro. Ah, eu não consigo emagrecer porque tem que investir em um monte de coisa cara e não é para mim. Nada disso. Eu estou te pedindo para você abrir a janela da tua casa de manhã e contemplar a luz do dia e fazer uma oração e meditar e agradecer. Isso não custa nada e já vai fazer uma diferença e um bem danado para a tua saúde intestinal. Porque se faz bem para a tua mente, faz bem para o teu intestino. Então você precisa sair daqui entendendo que intestino e mente estão muito ligados, muito ligados. Então, para conseguir desinflamar o intestino e emagrecer, tem que conseguir melhorar todos esses sintomas. Eu preciso que vocês saiam daqui entendendo. Nossa, me identifico com vários sintomas que a Lari falou. Nossa, me identifico com pelo menos um sintoma que a Lari falou, mas é muito frequente. Nossa, tenho diarreia todo dia. Estou com as fezes amolecidas todo dia. Tenho gases todo dia. Distensão abdominal. Opa! Já sei que meu intestino está inflamado. E agora que eu sei que meu intestino está inflamado, eu vou colocar em prática as estratégias para desinflamar. Eu vou comer mais fibra, eu vou beber mais água, eu vou reduzir os excessos, porque dependendo de qual for o sintoma, isso está ligado a excesso, né? Às vezes você está consumindo um monte de leite, de queijo, de iogurte e não sabe que tem intolerância à lactose. E está tendo diarreia todo dia. E aí, como é que vai conseguir emagrecer? Vai fazer déficit calórico, vai perder um pouco de peso inicialmente, mas depois esse emagrecimento não vai ser mais sustentável. Por que ele não vai ser mais sustentável? Porque você está inflamada ainda. Então, não adianta só ter déficit calórico se não tem desinflamação. Se você ainda está inflamada, emagrecer se torna muito mais difícil. Queimar gordura se torna muito mais difícil. Então, você precisa, mulher, desinflamar o teu intestino. Parar de achar que esses sintomas de distensão, de gases, né, de diarreia, são normais, porque eles não são e eles estão dificultando e muito o teu processo de emagrecimento. Então, é preciso cuidar, é preciso arrumar a casa, que eu estou voltando essa casa hoje toda para o teu intestino, para que você consiga ter sucesso no teu emagrecimento. Para que emagrecer não seja mais algo martirizante. Para que você não precise abrir mão de tudo que você gosta para conseguir finalmente emagrecer. Para que você consiga emagrecer de forma mais simples. Aquela coisa que você diz, meu Deus, fiz 50% e já emagreci. Ontem mesmo. A Karina, que é uma das mulheres que está comigo no MCI, me mandou. Lari, já perdi 4 quilos. Ela perdeu 4 quilos em 16 dias. Por quê? É muita coisa, né? Por quê? Porque a gente está justamente desinflamando esse intestino, a gente está desinflamando esse corpo, a gente está trabalhando, exercitando a mentalidade, né? Quando eu falo para vocês que a síndrome do intestino irritável está muito ligado à mentalidade, a gente precisa cuidar desse emocional para conseguir fazer com que o intestino te ajude a emagrecer. Porque se o teu emocional está abalado, você não consegue dar nenhum passo. Você não consegue, né, fazer nada. Você não consegue cuidar desse intestino. Então, quando eu te dou as bactérias intestinais boas, cuidar do intestino fica muito mais fácil. Porque essas bactérias te ajudam no seu emocional. Essas bactérias te ajudam no processo de emagrecimento. Essas bactérias fortalecem a tua imunidade. Essas bactérias te dão nutrientes bons. Elas te permitem absorver melhor as vitaminas e minerais. Elas permitem fazer regeneração metabólica. Então, tudo flui de forma ali amarradinha e muito natural, se você aprender a fazer da forma correta. Se você aprender a colocar aí quem precisa ser colocado para te ajudar nesse processo de emagrecimento. E aí o que eu quero te dizer é que não adianta fazer só mais uma dieta. Se essa dieta não está cuidando do teu intestino, se essa dieta não está aumentando o teu consumo de fibras,
Se essa dieta não está aumentando os nutrientes que vão ajudar na microbiota, não vai adiantar. Está fadada ao fracasso. É aquela dieta que dá um resultadozinho e depois você acaba ganhando tudo de novo. Por quê? Porque você não aprendeu. É por isso que eu falo da importância da autonomia no teu processo de emagrecimento. Você precisa aprender como fazer da forma correta. Você precisa aprender o que o teu corpo está querendo te dizer. Você precisa aprender que não é normal viver com o intestino preso, que não é normal ter diarreia. Para daí você falar, nossa, isso daqui não está normal. Então eu preciso de ajuda para conseguir entender qual é o próximo passo do meu quebra-cabeça. Qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente cuidar daquilo ali que está dificultando. É entender a causa por trás daquilo. É dar os nutrientes que o teu intestino está te pedindo. É nutrir as bactérias boas para que elas consigam te ajudar nesse processo de desinflamação e de regeneração metabólica. Tá fazendo sentido, mulher, para você? Alguém já tinha te falado antes da importância desse teu intestino no processo de emagrecimento? Difícil, né? As pessoas falam, faz isso daqui e ponto. Segue essa dietinha aqui e ponto. E eu quero justamente que você se veja livre de ser escrava de dietas. Que você não fique mais desesperada tendo que cortar tudo que gosta para conseguir emagrecer. Que você aprenda a fazer isso de uma vez por todas de forma equilibrada, onde não vai ser o doce que você vai comer no fim de semana que vai fazer com que você coloque tudo a perder, que você engorde. Quando você come o doce do fim de semana, mas você comeu seus legumes, você comeu suas frutas, você está com o intestino que funciona, esse doce do fim de semana não vai te afetar em nada. O problema não é o que entra, é o que deixa de entrar. E provavelmente hoje você está deixando de dar vários nutrientes importantes para o teu intestino, para o teu processo. Então, isso é algo que a gente tem que aprender. Opa, Lari falou que o meu intestino é chave fundamental no meu emagrecimento. Meu intestino não está funcionando como deveria. E agora? E agora? E agora que eu vou precisar de ajuda para conseguir entender o que fazer. Qual é o próximo passo? É colocar essas fezes que estão boiando para afundar? É entender por que ela está cheia de ar? É consumir, é comer mais devagar? É consumir mais fibra adequada? Hoje mesmo, eu postei uma foto de uma goiaba. Goiaba, por exemplo, gente, é uma fruta que muita gente morre de medo de comer porque acha que prende intestino. E a goiaba não prende teu intestino. A goiaba tem fibra solúvel e insolúvel e ela forma um gel. E esse gel, se você toma um copo d'água e come a goiaba, ou come a goiaba e toma um copo de água depois, ela até ajuda e muito no teu processo ali de ir ao banheiro, de melhora de prisão de ventre. Então, a grande verdade é que não existe nenhum alimento proibido ou nenhum alimento milagroso. É uma junção de coisas e estratégias. Não adianta você comer todo dia mamão, porque mamão solta o teu intestino, aí você detesta mamão, mas come mamão todo dia para soltar o teu intestino e não está resolvendo. Por que não está resolvendo? Porque você não está comendo os 25 gramas de fibra no dia. Você está comendo só o mamão de manhã. Entende qual é a grande questão? Entende que vai muito além de pegar uma fruta específica e botar ali? Entende que enquanto você não busca mais a fundo entender a causa, você está cheio de sintomas e não consegue emagrecer? É essa clareza que eu quero que você passe a ter, que você saia daqui tendo. Hoje, eu preciso aprender a cuidar do meu intestino, porque ele me possibilita emagrecer. Fora os vários outros benefícios, gente. O intestino é importante para a imunidade, é importante para a saúde de uma forma geral. Mas eu estou falando aqui com foco nesse intestino no emagrecimento. Então, eu preciso que você saia daqui hoje entendendo. Preciso dar todo o valor, todo o carinho e todo o cuidado para o meu intestino, para ele desinflamar e me possibilitar, de uma vez por todas, conseguir alcançar o meu tão sonhado emagrecimento definitivo. Então, mulher, teu emagrecimento ele vai muito além só de peso na balança. Ele depende de desinflamação, ele depende de regeneração metabólica, ele depende de receber os nutrientes corretos para fazer esse processo de regeneração metabólica. Então, se você se identificou com os sintomas que eu disse aqui, você precisa rever tudo que foi dito aqui para poder entender o que você precisa fazer. É diarreia? É cocô bolinha? É prisão de ventre? O que fazer? O que você precisa melhorar? É a água? É a fibra? É a tua rotina diária? É comer comida de verdade?
É incluir a meditação na tua rotina? É incluir mais chá? O que você precisa fazer para ajudar esse teu intestino a desinflamar e possibilitar o teu emagrecimento?